Graça e paz, meus irmãos. Hoje vamos ler Jeremias do capítulo 5 ao capítulo 9. Diz assim a palavra do Senhor. Deem uma volta pelas ruas de Jerusalém, olhem, investiguem, procurem nas suas praças, para ver se acham alguém, se há uma pessoa que pratica a justiça, ou busca a verdade. Se acharem, eu perdoarei a cidade. Embora não digam tão certo como vive o Senhor, certamente juram falso, Senhor. Por acaso os teus olhos não atentam para a fidelidade? Tu feriste esse povo, mas eles não sentiram nada. Tu os consumiste, mas eles não quiseram aceitar a disciplina. Endureço o rosto, mais do que uma rocha, não quiseram voltar. Mas eu pensei, são apenas pobres e sensatos, pois não conhecem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Irei aos poderosos e falarei com eles, porque eles sabem o caminho do Senhor, o direito do seu Deus. Mas todos eles quebraram o jugo e romperam as algemas, por isso um leão no bosque os matará, um lobo dos desertos os despedaçará. Um leopardo estará à espreita nas suas cidades. Quem sair das cidades será devorado, porque as transgressões deles são muitas e as suas rebeldias se multiplicaram. Jerusalém, como posso perdoá-la? Os seus filhos me abandonaram e juram pelos que não são deuses. Depois de eu ter-lhes saciado a fome, adulteraram e se reuniram em casas de prostitutas. Como garanhões bem fartos e cheios de desejo, cada um fica rinchando para a mulher do seu próximo. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. Não deveriam me vingar de uma nação como esta? Que os inimigos passem pelas carreiras da vinha e destruam, porém, não por completo, tirem os ramos, porque não são do Senhor. Porque a casa de Israel e a casa de Judá foram totalmente infiéis a mim, diz o Senhor. Negaram o Senhor e disseram, não é Ele, nenhum mal nos sobrevirá. Não veremos a guerra nem passaremos fome. Os profetas não passam de vento, porque a palavra não está com eles. As suas ameaças se cumprirão contra eles mesmos. Portanto, o Senhor, Deus dos exércitos, me disse, visto que eles proferiram tais palavras, eis que transformarei em fogo as minhas palavras na sua boca. E farei deste povo a lenha e o fogo os consumirá. Eis que terá contra você uma nação de longe, ó casa de Israel, diz o Senhor. Nação robusta, nação antiga, nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como uma sepultura aberta. Todos os seus homens são valentes. Devorarão as colheitas e o pão de vocês. Devorarão seus filhos e as suas filhas. Comerão as suas ovelhas e o seu gado. Comerão os frutos das suas videiras e figueiras. E com a espada derrubarão as cidades fortificadas em que vocês confiam. Porém, mesmo naqueles dias, diz o Senhor, não os destruirei completamente. Quando perguntarem, por que o Senhor nosso Deus nos fez todas essas coisas, vocês lhe responderá, vocês me abandonaram e serviram a deuses estranhos na terra de vocês. Por isso, terão de servir a estrangeiros numa terra que não é de vocês. Anuncie isto na casa de Jacó, e façam uma proclamação em Judá, dizendo, escutem agora isto, povo tolo e sem entendimento. Vocês que têm olhos e não veem, têm ouvidos e não ouvem. Porque não me temem, diz o Senhor, porque não tremem diante de mim, pois fui eu que pus a areia como limite do mar. Limite perpétuo que ele não irá ultrapassar. Ainda que levante as suas ondas, eles não prevalecerão, ainda que bramem, não passarão daquele limite. Mas este povo tem um coração teimoso e rebelde, desviaram-se e se foram. Em seu coração não dizem, temamos agora o Senhor nosso Deus, que nos dá o seu tempo as chuvas, as primeiras e as últimas, e que nos reserva a semana determinada da colheita. As maldades que vocês fizeram desviaram essas coisas boas, e os seus pecados afastaram vocês de mim, afastaram de vocês o bem. Porque no meio do meu povo se encontram ímpios, que andam espiando, como espreitam os passarinheiros, como eles preparam armadilhas e prendem os homens. Como a gaiola cheia de pássaros, assim as casas deles não estão cheias de fraude. Por isso se tornaram poderosos e enriqueceram. Engordaram, ficaram estufados, não há limite para as suas maldades. Não julgam a causa dos órfãos para que ela prospere, nem defendem o direito dos necessitados. Deixaria eu de castigar estas coisas, diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Coisa espantosa e horrenda se anda fazendo na terra. Os profetas profetizam falsamente, e os sacerdotes dominam de mãos dadas com eles. E é o que o meu povo deseja, porém, o que é que vocês farão quando o fim chegar? Capítulo 6. Filhos de Benjamim, fujam do meio de Jerusalém, toquem a trombeta em Tecoa, e levante o facho de luz em Bet-Aquerem, porque ao lado do norte surge um grande mal, uma grande destruição. Deixarei em ruínas a formosa e delicada filha de Sião. Contra ela virão pastores com os seus rebanhos, levantarão as suas tendas ao seu redor, e cada um apacentará no seu devido lugar. Preparem a guerra contra ela, levante-se e vamos atacar ao meio-dia. Ai de nós,
porque o dia já declina e as sombras da tarde vão se estendendo. Levante-se e vamos atacar de noite e destruir as suas fortalezas. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos: cortem árvores e construam rampas de ataque contra Jerusalém. Esta é a cidade que há de ser punida, só há opressão no meio dela. Como o poço conserva frescas as suas águas, assim ela conserva a sua maldade. Violência e destruição se ouvem nela. Enfermidade e feridas há diante de mim continuamente. Aceita disciplina, Jerusalém, para que eu não me afaste de você, para que eu não me torne em desolação e terra não habitada. Assim diz o Senhor dos Exércitos: diligentemente se rebuscará o remanescente de Israel, como se faz com uma vinha, a exemplo do vindimador. Põe a mão por entre os ramos. A quem falarei e testemunharei para que ouçam. Eis que os seus ouvidos estão incircuncisos e não podem ouvir. Eis que a palavra do Senhor é para eles objeto de deboche, não gostam dela. Por isso estou repleto da ira do Senhor. Estou cansado de guardá-la dentro de mim. Derrame-a sobre as crianças pelas ruas, sobre os jovens nas suas reuniões. Porque até o marido e a mulher serão presos, e também os velhos e os que têm idade avançada. As suas casas serão entregues aos outros, os campos e também as mulheres. Porque estenderei a mão contra os habitantes desta terra, diz o Senhor. Porque desde o menor deles até o maior, cada um se dá a ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam de falsidade. Curam superficialmente a ferida do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que ficaram envergonhados porque cometeram abominação? Não, eles não ficaram com vergonha. Eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Assim diz o Senhor: ponha-se à beira dos caminhos e olhem. Perguntem pelas veredas antigas: qual é o bom caminho? Ande por ele, e vocês acharão descanso para a sua alma. Mas eles dizem: não andaremos nele. Também pus atalaia sobre vocês, dizendo: fiquem atentos ao som da trombeta. Mas eles dizem: não escutaremos. Portanto, escutem, ó nações, e saiba, ó congregação, o que vai acontecer com eles. Ouça, ó terra, eis que eu trarei mal sobre este povo, o próprio fruto dos seus pensamentos, porque não estão atentos às minhas palavras e rejeitam a minha lei. Para que, pois, me venha o incenso de Sabá e a melhor cana aromática de terras distantes? Os holocaustos que vocês oferecem não são aceitáveis, os seus sacrifícios não me agradam. Portanto, assim diz o Senhor: eis que porei tropeços diante deste povo. Neles cairão pais e filhos juntamente, o vizinho e seu companheiro perecerão. Assim diz o Senhor: eis que um povo vem da terra do norte, e uma grande nação se levanta dos confins da terra. Armam-se de arco e de lança. São cruéis e não conhecem a compaixão. O barulho que fazem é como o bramido do mar. Vêm montados em cavalos como guerreiros de ordem de batalha. Contra você, ó filha de Sião. Ao ouvirmos a fama deles, as nossas mãos desfaleceram. Angústia tomou conta de nós. Dores como as da mulher que está dando à luz. Não saia do campo, nem ande pelo caminho, porque o inimigo tem espada e aterrou por todos os lados. Ó filha do meu povo, vista a roupa feita de pano de saco, e role no pó, plantei como um filho único, pranto de amarguras, porque de repente virá o destruidor sobre nós. Jeremias, fiz de você um purificador de metais, entre o meu povo uma fortaleza, para que você examine e venha conhecer o caminho deles. Todos são mais do que rebeldes e andam espalhando calúnias, são bronze e ferro, são todos corruptores. O fole sopra com força e o chumbo já se derreteu com calor. Em vão continua a depuração, porque os maus não são separados, serão chamados de prata rejeitada, porque o Senhor os rejeitou. Capítulo 7. Palavra que foi dita a Jeremias da parte do Senhor. Fique junto à porta da casa do Senhor e proclame ali esta palavra. Escutem a palavra do Senhor, todos de Judá, vocês que entram por estas portas para adorar o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas nações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem em palavras falsas, dizendo: templo do Senhor, este é o templo do Senhor. Mas se de fato emendarem os seus caminhos e as suas ações, se de fato praticarem a justiça, cada um com seu próximo, se não oprimir o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para o próprio mal de vocês, eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos pais de vocês, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vocês confiam em palavras falsas, que não servem para nada. O que é isso? Vocês roubam, matam, cometem adultério e juram falsamente. Queimam incenso a Baal e seguem outros deuses de vocês. Não conheciam do passado. E depois vêm e se põem diante de mim, neste templo que se chama pelo meu nome, e dizem: estamos salvos.
Sim, só para continuarem a praticar estas abominações. Será que este templo, que se chama pelo meu nome, é um covil de salteadores aos olhos de vocês? Eis que eu mesmo vi isso, diz o Senhor. Não vão agora ao meu lugar que estava em Siló, onde no princípio fiz habitar o meu nome, e vejo o que lhe fiz, por causa da maldade do meu povo de Israel. Agora visto, agora visto que vocês fazem todas essas obras, diz o Senhor, e eu falei muitas e muitas vezes, mas vocês não me ouviram, chamei, mas vocês não me responderam, farei também com este templo, que se chama pelo meu nome, no qual vocês confiam, e com este lugar que dei a vocês a seus pais, o mesmo que fiz em Siló, vou expulsar vocês da minha presença, como expulsei todos os seus irmãos, toda a posteridade de Efraim. Quanto a você, Jeremias, não interceda por este povo, nem levante por ele clamor em oração, nem insista comigo, porque eu não ouvirei a sua voz. Será que você não enxerga o que andam fazendo nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém? Os filhos apanham a lenha, os pais acendem o fogo e as mulheres amassam a farinha, para fazer de bolos a rainha dos céus. Também oferecem libações aos outros deuses, não para me provocarem a ira. Será que é a mim que eles provocam a ira? Diz o Senhor. Não será muito mais a si mesmo para sua própria vergonha? Portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre as pessoas e sobre os animais, sobre as árvores do campo e sobre os frutos da terra. A minha ira queimará como fogo e não se apagará. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. No dia em que tirei os pais de vocês da terra do Egito, não falei nem lhes ordenei nada a respeito de holocaustos ou sacrifícios. Mas o que lhes ordenei foi isto: dê ouvidos à minha voz, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Andem em todo o caminho que eu lhes ordeno, para que tudo lhes vá bem. Mas eles não quiseram ouvir, nem atenderam, porém andaram nos seus próprios conselhos, e na dureza do seu coração maligno, andaram para trás e não para a frente. Desde o dia em que os pais de vocês saíram da terra do Egito até hoje, muitas e muitas vezes, todos os dias, eu lhes enviei todos os meus servos e os profetas, mas vocês não quiseram me ouvir, nem atenderam, foram teimosos e fizeram pior do que os seus pais. Portanto, Jeremias, você dirá a eles todas estas palavras, mas eles não lhe darão ouvidos. Vocês os chamará, mas eles não responderão. Então você lhe dirá: esta é a nação que não dá ouvidos à voz do Senhor, seu Deus, e não aceita disciplina. A verdade desapareceria ou foi eliminada da sua boca. Corte os seus cabelos consagrados, ó Jerusalém, jogue-os fora, comece a prantear sobre os altos dos montes, porque o Senhor rejeitou e abandonou a geração que é objeto do seu furor. Porque os filhos de Judá fizeram o que era mal aos meus olhos, disse o Senhor. Puseram seus ídolos abomináveis num templo que se chama pelo meu nome, para o contaminarem. Edificaram os altos de Tofete, no vale de Ben-Hinnom, para queimarem em sacrifício seus filhos e as suas filhas, algo que nunca ordenei nem me passou pela mente. Portanto, eis que virão dias, diz o Senhor, em que já não se chamará Tofete, nem vale de Ben-Hinnom, mas o vale da matança. Os mortos serão sepultados em Tofete, por não haver outro lugar. Os cadáveres deste povo servirão de alimento às aves do céu e aos animais selvagens, e não haverá ninguém que os espante. Farei cessar nas cidades de Judá e nas ruas de Jerusalém o som das festas e da alegria, a voz do noivo e a voz da noiva, porque a terra ficará em ruínas. Capítulo 8. Naquele tempo, diz o Senhor, serão tirados das sepulturas os ossos dos reis e das autoridades de Judá, os ossos dos sacerdotes e dos profetas e os ossos dos moradores de Jerusalém. Os ossos serão espalhados ao sol, à lua e a todo o exército do céu, a quem tinham amado, a quem serviram e seguiram, a quem procuraram e diante de quem se prostraram. Não serão recolhidos nem sepultados, serão como esterco sobre a terra. Todos os que restaram desta nação malvada, e todos os lugares para onde os dispersei, preferirão morrer a ficar vivos, diz o Senhor dos Exércitos. Diga-lhes mais, assim diz o Senhor: quando as pessoas caem, será que não se levantam? Quando alguém se desvia do caminho, não torna a voltar? Porque então este povo de Jerusalém se afasta em contínua rebeldia. Persiste no engano e não quer voltar. Eu escutei e ouvi, mas eles não falam o que é reto. Ninguém se arrepende da sua maldade, ninguém pergunta o que foi que eu fiz de errado. Cada um se afasta e segue o seu caminho, como um cavalo que arremete com ímpeto na batalha. Até a cegonha do céu conhece as suas estações, e a rolinha e a andorinha e o grou. Observa um tempo na sua migração, mas o meu povo não conhece o juízo do Senhor.
Como vocês podem dizer, somos sábios e a lei do Senhor está conosco. Na verdade, a falsa pena dos escribas a transformou em mentira. Os sábios serão envergonhados, aterrorizados e presos. Eis que rejeitaram a palavra do Senhor. Que sabedoria é essa que eles têm? Portanto, darei as mulheres deles a outros homens, e os seus campos a novos possuidores, porque desde o menor deles até o maior, cada um está entregue à ganância. E tanto o profeta como o sacerdote usam falsidade. Curam superficialmente a ferida da filha do meu povo, dizendo paz, paz, quando não há paz. Será que eles ficaram envergonhados por cometerem abominação? Não, eles não ficaram com vergonha, eles nem sabem o que é envergonhar-se. Portanto, cairão com os que caem. Quando eu os castigar, tropeçarão, diz o Senhor. Eu os consumirei de todos, diz o Senhor. Não haverá uvas na videira, nem figos na figueira. E as folhas já estão murchas, e já designei o que passarão sobre eles. Porque nós estamos sentados aqui. Reúnam-se, entremos nas cidades fortificadas e pereçamos ali. Pois o Senhor, nosso Deus, já decretou a nossa morte, e nos deu de beber água envenenada, porque pecamos contra o Senhor. Espera-se a paz, e não há nada de bom. Espera-se o tempo de cura, e eis o terror. Desde Dan se ouve o resfolegar dos cavalos do inimigo. Toda a terra treme ao som dos relinchos dos seus garanhões. Os inimigos vêm e devoram a terra e a sua abundância, as cidades que habitam nela. Pois eis que envio cobras venenosas para o meio de vocês, serpentes contra as quais não há encantamento, que picarão vocês, diz o Senhor. Ah, se eu pudesse consolar-me na minha tristeza. O meu coração desfalece dentro de mim. Eis a voz do clamor. Eis a voz do clamor da filha do meu povo, da terra muito remota. Será que o Senhor não está em Sião? Não está nela o seu rei? Por que vocês me provocaram a ira, com as suas imagens de escultura, com os ídolos estrangeiros? Passou a colheita, acabou o verão e nós não estamos salvos. Tenho o coração partido por causa da ferida, da filha do meu povo. Estou de luto. O espanto se apoderou de mim. Será que não há bálsamo em Gileade ou não há médico? Porque então não se realizou cura da filha do meu povo? Capítulo 9. Quem me dera a minha cabeça se tornasse em águas, e os meus olhos em fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Quem me dera eu tivesse no deserto um abrigo para viajantes. Então deixaria o meu povo, eu me afastaria dele, porque todos eles são adúlteros, são um bando de traidores. Curvam a língua como se fosse o seu arco para disparar mentiras. Fortalece-se na terra, mas não para a verdade, porque avançam de maldade em maldade e não me conhecem, diz o Senhor. Que cada um de vocês se proteja do seu amigo e não confie em nenhum irmão, porque todo irmão é enganador e todo amigo não faz mais do que espalhar calúnias. Cada um zomba do seu próximo e não falam a verdade, ensinam a sua língua a proferir mentiras, cansam-se de tanto praticar iniquidade e vivem no meio da falsidade para a falsidade. Pela falsidade se recusam a me conhecer, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, eis que eu depurarei e os provarei, pois que outra coisa poderia eu fazer com a filha do meu povo? A língua deles é flecha mortífera, falam mentiras, com a boca cada um fala de paz com seu companheiro, mas no seu interior lhe armam ciladas. Deixaria eu de castigá-los por estas coisas? Diz o Senhor. Não deveria eu me vingar de uma nação como esta? Pelos montes levantarei choro e pranto, e pelas pastagens do deserto lamentarão, porque já estão queimadas, ninguém passa por elas. Já não se ouve ali o mugido de gado, nem tanto as aves do céu como os animais fugiram e se foram. Farei de Jerusalém um montão de ruínas, morada de chacais, das cidades de Judá farei uma desolação, para que fiquem desabitadas. Quem é um homem sábio que entenda isto? E a quem falou a boca do Senhor para que possa explicá-lo? Porque a terra foi destruída e se queimou como um deserto pelo qual não passa ninguém. O Senhor respondeu, porque deixaram a minha lei que pus diante deles, e não deram ouvidos ao que eu disse, nem andaram na minha lei. Pelo contrário, andaram na dureza do seu coração e seguiram os Balaíns, como os pais deles lhe ensinaram. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel, eis que alimentarei este povo com absinto, e lhe darei de beber água envenenada. Eu espalharei entre as nações que nem eles nem os seus pais conheceram, e enviarei a espada após eles até que os tenham destruído. Assim diz o Senhor, Deus dos Exércitos, considerem e chamem carpideiras para que venham, mandem procurar mulheres hábeis para que venham, que elas se apressem e levantem sobre nós o seu lamento, para que os nossos olhos se desfaçam em lágrimas e as nossas pálpebras destilem água. Porque a voz do pranto se ouve em Sião. Como estamos arruinados, estamos muito envergonhados, porque deixamos a nossa terra e eles derrubaram as nossas casas. Portanto, mulheres, escutem a palavra do Senhor, e que os seus ouvidos recebam a palavra da sua boca. Ensina as suas filhas num canto fúnebre,
de cada um ensine a sua companheira uma lamentação. Porque a morte subiu pelas nossas janelas e entrou em nossos palácios, exterminou as crianças das ruas e as jovens nas praças. Fale, assim diz o Senhor, os cadáveres das pessoas ficaram espalhados como adubo sobre o campo, como espigas que o ceifeiro deixa para trás, sem que haja quem recolha. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem o forte na sua força, nem o rico nas suas riquezas, mas aquele que se gloria, glorie-se nisto, em me conhecer e saber que eu sou o Senhor, e faço misericórdia, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que castigarei todos os que são circuncidados apenas na carne, o povo do Egito, de Judá, de Edom, filho de Amon, de Moabe, e todos os que curtam o cabelo nas têmporas e vivem no deserto, porque todas as nações e toda a casa de Israel são incircuncisos de coração. Palavra de hoje, pastor Adainel.